Hello, pequeninos e pequeninas do meu Brasil, tudo bom com vocês? Hoje nós iremos aprender sobre uma peça que é a peça mais sábia do jogo de xadrez, mais inteligente do jogo de xadrez, que é o bispo. O bispo, isso mesmo, é o bispo. O bispo, ela é uma peça muito sábia, como eu falei, não é à toa que ela é a peça que fica cochichando no ouvido do rei e da dama, contando o que eles poderiam ou não fazer. E eu tenho aqui na minha mão hoje o bispo das brancas e um bispo das pretas. Que engraçado, André. Esse bispo, ele tem parece um chapéuzinho, né? É verdade, ele tem um chapéuzinho. Esse chapéuzinho é para simbolizar um chapéu chamado de mitra, que os bispos eles usam. Eles usam, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Presta atenção. Ó. Opa. Aqui, ó. Esse chapéuzinho aqui que os bispos usam. Esse chapéu. Tá vendo que ele tem esse formato como se fosse um triângulozinho em cima, ó? Esse chapéuzinho que chama de mitra é o chapéu que os bispos usam. Olha lá, ó. Mitra. É esse chapéu que os bispos usam. Olha lá. Tá vendo que ele tem esse furinho na lateral, ó? Por isso que o jogo de xadrez, o bispo tem esse chapeuzinho. Mas você sabia, André, que foto é essa? Você sabia que na França e na Romênia o bispo era chamado de bobo da corte? Porque eles achavam o bispo muito parecido com o bobo da corte. E aí ele era chamado de bobo da corte, né? Curioso, né não? Sabia dessa? Então, ó, o bispo, ele é a pecinha que fica ao lado do rei e da dama. Fica um de um lado, outro do outro, justamente para aconselhar a realeza. O bispo, ele é uma peça, tá vendo que ela é uma peça fininha, ó? Ela tem essa pontinha assim, ó, ela é uma peça fina, magrinha. E então, o superpoder do bispo é o quê? Poder passar pelas frestas das diagonais. Olha lá, ó. Ele tá vendo que ele é magrinho, ele consegue passar pela diagonal, fazendo com que o bispo ande nas diagonais. Então, os bispos, eles andam nas diagonais. Isso mesmo. André, só na diagonal? Isso. André, só na diagonal para frente, por exemplo, essas aqui? Não. Ele também pode andar nas diagonais para trás, ó. Então, por exemplo, ó, ele pode andar nessa diagonal aqui, depois voltar, ó, depois ir para lá, depois para cá. Só que tem um detalhe muito importante, que é o quê? A gente não tem dois bispos no jogo. Olha lá, ó. Tá vendo que um bispo ele fica na casa branca e outro bispo na casa preta? Você percebeu isso? Significa o quê? Que um bispo só pode andar nas casas brancas, igual esse aqui, e o outro bispo que fica nas casas pretas, ele não vai poder andar nas casas brancas. Ele só vai também poder andar nas casas pretas. Olha aqui, ó. Fiz esse desenhozinho, colocando em bolinha o que o bispo das casas pretas pode andar e o que o bispo das casas brancas pode andar. Você reparou que eu falei que é bispo das casas pretas e bispo das casas brancas? Porque os dois bispos são brancos. Só que um pode andar nas casas pretas e o outro só pode andar nas casas brancas. Porque, como eu falei, ele é magrinho, mas ele não pode andar. Para mudar de diagonal, ele teria que andar para frente ou para o lado. E depois voltar a andar na diagonal. E isso ele não pode fazer. Então, ele só pode andar nas diagonais. Tá bom? André, qual os pontos? Quantos pontos vale um bispo?
o bispo vale 3 pontos. 3 pontos vale cada bispo, tá bom? Então agora a gente vai fazer um joguinho, que é o seguinte, para vocês fixarem um pouquinho nesse conteúdo do bispo. Que é o seguinte, vocês vão posicionar todos os peões na fileira que eles começam. Então, os peões brancos começam na fileira 2 e os peões pretos na fileira 7. Sendo que os bispos vão começar na casa que eles começam o jogo, que é ao lado do rei e da dama, tá bom? Qual é o objetivo do jogo? Tem 3 formas de você ganhar. 3 formas. A maneira número 1 é se você capturar todos os peões do seu adversário. A maneira número 2 é se você conseguir chegar com um dos peões do outro lado do tabuleiro. Ou seja, a maneira número 1, se você acabar com todos os peões do seu adversário. A 2 é se um dos seus chegar até o outro lado. E número 3 é se você conseguir embarrear todos os peões do seu adversário. Lembra embarrear? Quando fica assim, ó. Ah, professor, mas, por exemplo, eu tenho o... Deixa eu tirar aqui para vocês verem. Por exemplo, ó, nesse caso, eu tenho meus 2 bispos para eu poder me mexer, ó. Eu tenho só peão. É verdade. É verdade. Só que imagine que os bispos tenham sumido do jogo, porque foram capturados, ó. E aí, por exemplo, aqui as pretas, ó, conseguiram bloquear o peão branco, né? Os dois vão ficar parados aqui, enquanto esse peão tem caminho livre. Então, as pretas venceram. Que às vezes, inevitavelmente, por exemplo, vai que você captura um peão do seu adversário, entendeu? E aí, o bispo, quer dizer, ó, captura um bispo, aí os bispos vão sumindo do jogo. Tá bom? Então, de novo, a gente vai arrumar todos os peões na posição inicial, os peões brancos ficam na fileira 2, os peões pretos na fileira 7, coloco os bispos na posição inicial, ao lado do rei e da dama, e aí o objetivo é ou fazer com que um dos peões chegue ao outro lado com vida, ou capturar todos os peões, ou deixar os peões bloqueados do seu adversário, e quando está um na frente do outro não consegue mais andar. Tá bom? Se você bloquear os peões, mas ainda tiver os bispos no jogo, ó, o jogo continua. E aí quem capturar todos os peões do adversário primeiro vence. Tá? Aqui está bloqueado, ó, mas meus bispos eles ainda podem se mexer, assim como os bispos das peças pretas. Tá bom? Então, é isso hoje, na aula de hoje. Nós vimos um pouquinho sobre como se movimenta o bispo, que era a peça mais sábia do jogo de xadrez, que por ser magrinho ele consegue passar pelas frestas das diagonais, que a gente tem 2 bispos no tabuleiro, um que só pode caminhar nas casas brancas e o outro só pode caminhar nas casas pretas, e que eles valem 3 pontos, tá bom? Na próxima aula nós iremos aprender um pouquinho mais sobre a movimentação de outras peças. Não perca, não sai daí e até a próxima aula. Valeu! Fui!